Meus amigos, o assunto que iremos abordar a partir deste momento é um assunto recorrente na vida brasileira. Trata-se do inferno das catástrofes sofridas pelo povo brasileiro, que vem desde o Império, ou melhor, desde o período colonial, passando pelo Império e pela República, e que atingiu o ápice, o seu ponto culminante em termos de agravamento durante o governo Bolsonaro. O que eu pretendo demonstrar é que o povo brasileiro vive o inferno representado por 4 catástrofes. A catástrofe política, a catástrofe econômica, a catástrofe social e a catástrofe ambiental, que estão conduzindo o país a um desastre humanitário sem precedentes em sua história, atingindo gigantescas proporções. A catástrofe política no Brasil poderá ocorrer com o fim do processo democrático, resultante da escalada do fascismo nas sociedades pela ação do presidente Jair Bolsonaro, que busca colocar em prática sua proposta de governo tipicamente fascista, baseada no culto explícito da ordem, na violência do Estado, em práticas autoritárias de governo, no desprezo social por grupos vulneráveis e fragilizados e no anticomunismo. Soma-se à catástrofe política a catástrofe econômica, caracterizada pela estagnação da economia brasileira, que amarga uma recessão em 2020, agravada pela pandemia do novo coronavírus. Porque o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, caiu 4,1% em 2020 em relação a 2019. A menor taxa da série histórica iniciada em 1996. Ou seja, houve uma queda, uma regressão no crescimento. Passou a ter crescimento negativo. Além do crescimento negativo na economia, nós estamos com uma taxa de desemprego em patamar recorde de 14,8 milhões de trabalhadores desempregados. A catástrofe social se manifesta no fato de o governo Bolsonaro nada fazer para reduzir as taxas de desemprego. Essas taxas que nós falamos, que contribuem para que hoje nós tenhamos 14,8 milhões de trabalhadores desempregados. Então essa catástrofe social, ela se manifesta no fato do governo Bolsonaro nada fazer para reduzir as taxas de desemprego. E para isso ele teria que reativar a economia, e nada faz nesse sentido. É um governo inerte, esperando que aconteça um milagre para que a economia reaja, deixando de cumprir um papel, uma responsabilidade que é de todo o governo, que é de fazer com que a economia ela prospere
progrida em benefício de toda a população. E não são apenas os trabalhadores que são afetados pela inação do governo, também os próprios empresários, que devido à inação do governo, no sentido de reativar a economia, também está operando muitos deles com prejuízo. Muitas das empresas, muitos dos empresários tiveram que fechar as portas de muitos dos seus empreendimentos. Além de não contribuir para gerar empregos para a população, contribuindo para a catástrofe social que o país enfrenta, o governo Bolsonaro também atua em prejuízo dos interesses dos trabalhadores, promovendo medidas contra os direitos sociais da população, no sentido de extingui-los, além de contribuir para um número elevado de infectados e de mortos pelo coronavírus no Brasil, ao sabotar o combate ao vírus. Finalmente, a quarta catástrofe que o Brasil enfrenta, que é a catástrofe ambiental, se manifesta no fato de o governo Bolsonaro contribuir para a inação de órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização contra as agressões ao meio ambiente. Abrir caminho para as atividades de mineração, agricultura, pecuária e madeireira na floresta amazônica. E afastar o Brasil do Acordo do Clima de Paris, que, como todos vocês sabem, o último vídeo que nós publicamos aborda a questão da crise do clima que nós enfrentamos no mundo. E no Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a realizar determinadas metas de combate à mudança climática, mas nada disso está sendo realizado no país. Ele não está cumprindo o Acordo de Paris. O inferno das catástrofes políticas pode acontecer no Brasil, porque desde o início do seu governo, a atitude do governo Bolsonaro tem sido a de acirrar a divisão existente no Brasil entre seus apoiadores e opositores. Em nenhum momento, Bolsonaro se propôs a governar para todos os brasileiros. Muito provavelmente, a tentativa de implantação de uma ditadura no Brasil por Bolsonaro enfrentará forte oposição, que poderá conduzir o país a uma convulsão social, que pode levar a uma guerra civil, nunca ocorrida no Brasil, de consequências imprevisíveis. Uma ditadura fascista, como a que propõe o Bolsonaro, e uma guerra civil são duas das catástrofes que podem acontecer no Brasil no futuro próximo. No plano político institucional, se Bolsonaro tiver sucesso no seu propósito, na sua empreitada. O inferno das catástrofes econômicas é representado pela falência do sistema econômico brasileiro, que está estagnado há 5 anos. Quando Bolsonaro assumiu, a economia brasileira estava estagnada, crescimento zero praticamente. E ele contribuiu para piorar o quadro de estagnação
com o qual recebeu a economia brasileira. Então, o inferno das catástrofes econômicas é representado pela falência do sistema econômico brasileiro, que está estagnado há 5 anos, e do próprio Estado Nacional, em consequência da gigantesca crise fiscal que faz com que o governo venha acumulando déficits sucessivos, e isso foi agravado pela pandemia do novo coronavírus, porque o governo arrecadou menos impostos e também teve gastos maiores do que o previsto em função da questão da pandemia. Ele foi obrigado, apesar de ser contra, realizar a aquisição, por exemplo, de vacinas, a compra de respiradores e de equipamentos diversos para os hospitais públicos. Então, houve um agravamento do déficit público. E por conta disso, o Estado Nacional no Brasil enfrenta um déficit gigantesco que cresceu significativamente em 2020 e certamente também em 2021. E isso tem implicações com relação à questão da dívida pública. Há um aumento da dívida pública. O governo é obrigado a emitir títulos da dívida pública para captar recursos para cobrir o rombo, o orçamento. Então, esta situação impõe a necessidade do governo suspender o pagamento da dívida pública interna pelo período de 5 anos. Ou, se não suspender o pagamento da dívida pública por 5 anos, renegociar com seus credores no sentido de alongar seu pagamento, a fim de que o governo passe a dispor dos recursos necessários aos investimentos públicos, visando a reativação da economia. Porque um ponto que é importante destacar é que o governo tem uma responsabilidade que é intransferível, que consiste em ele adotar medidas que contribuam para fazer com que a economia seja reerguida do colapso em que se encontra. Não há nada além do governo para que isso possa acontecer. Mas para que isso seja feito é necessário que o governo disponha de recursos. E para ter recursos, o caminho que nós entendemos que deveria ser adotado seria exatamente o de suspender o pagamento da dívida por um prazo de 5 anos ou renegociar o pagamento, alongando o pagamento, renegociando com os credores, alongando o pagamento por um prazo que possibilite ao governo dispor de recursos para investir em atividades econômicas que proporcionem geração de emprego e renda para a população. O inferno das catástrofes políticas, ou melhor, das catástrofes econômicas e sociais, tendem a se agravar simultaneamente. A catástrofe econômica alimenta a catástrofe social e vice-versa. E essas duas catástrofes, associadas à catástrofe política que está em curso e que é alimentada pelo próprio Bolsonaro, no seu confronto com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, com setores da oposição em todo o país, esse clima beligerante que o governo está adotando, isso
somado ao agravamento da crise econômica e da crise social, isso efetivamente cria uma situação no país que poderá conduzi-lo a uma convulsão social, que pode levá-lo a uma guerra civil, conforme já falamos anteriormente. Nunca ocorrida no Brasil, de consequências imprevisíveis. As três catástrofes políticas, econômicas e sociais se alimentam reciprocamente, criando um ambiente de terra arrasada, que é exatamente o que nós estamos caminhando para uma situação de terra arrasada no Brasil, capaz de levar o país a um banho de sangue resultante da guerra civil que resultaria deste processo. E é isto que temos que evitar, a todo custo. Pelo que acabamos de expor, as perspectivas quanto ao futuro do Brasil são extremamente negativas. Com o governo Bolsonaro, cujas ações serão funestas para o país diante da catástrofe que ele pode produzir para a democracia, os direitos sociais, a economia nacional e o meio ambiente. Com o governo Bolsonaro não há espaço para o avanço da democracia, dos direitos sociais, da economia brasileira e da defesa do meio ambiente. Isso já está bastante comprovado, não só pelos atos que ele pratica, mas também pela inação deles, ou seja, pelo que não faz, no sentido de promover esses avanços. Ao contrário, há o risco de eliminação da democracia e dos direitos sociais e a desconstrução e negação das conquistas já realizadas pelo Brasil nos campos político, econômico, social e ambiental. As catástrofes políticas, econômicas, sociais e ambientais do Brasil durante o governo Bolsonaro podem ser consideradas, portanto, como o inferno vivenciado pelo povo brasileiro. É isso, por isso que no início nós afirmamos que o assunto que iríamos tratar se tratava do inferno das catástrofes sofridas pelo povo brasileiro. E na realidade nós já estamos vivenciando um inferno na própria terra em que nós habitamos. Então, como já lhes disse, essas catástrofes política, econômica, social, ambiental podem ser consideradas, portanto, como um inferno vivenciado pelo povo brasileiro. A concepção da Bíblia acerca do inferno é muito clara e aterrorizante. A Bíblia ensina que a vida eterna dos redimidos do pecado, ao lado de Deus, será gloriosa no céu. Ou seja, quem se redimiu dos pecados terá a glória dos céus ao lado de Deus. Isso de acordo com a Bíblia. Mas ensina também que o tormento eterno no inferno é terrível para os ímpios, isto é, para os que não têm fé ou que têm desprezo pela religião. Isso é o que a Bíblia informa. A diferença, e agora eu quero fazer uma comparação entre o inferno da Bíblia e o inferno do Brasil. O inferno da Bíblia é o que nós afirmamos há pouco. De acordo com a Bíblia, os justos, os que se redimem do pecado, terão o reino dos céus. Mas irão para o inferno aqueles que pecam. Ou seja, também aqueles que não têm fé ou que têm desprezo pela religião.
A diferença entre o inferno da Bíblia e o do Brasil reside no fato de que em nosso país o inferno atingirá todos, não apenas os justos, os não pecadores, vamos dizer assim, mas atingirá a todos indistintamente. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. O Brasil já está nas profundezas de seu inferno. Essa é que é a realidade. O inferno, em seu estado final, é o lugar de condenação eterna após o juízo final. Isso de acordo com a Bíblia. O Brasil vivencia seu juízo final. Está vivenciando seu juízo final. Porque se encontra diante de um estado final que pode ser rumo à redenção, se todos nós conseguimos nos libertar do inferno em que nós vivemos, ou então da nossa destruição. Quer dizer, nós estamos diante desses dois caminhos. Ou nós impedimos a destruição do país, em prejuízo de todos nós, ou batalhamos no sentido de que ocorra a redenção. Então estamos aí, digamos assim, diante do juízo final. Ou seja, ou vamos para o céu, ou todos nós mergulharemos no inferno. Nas profundezas do inferno. Nós já estamos no inferno, mas podemos ir para as suas profundezas, se não ocorrer uma mudança nos rumos que o país está tomando. O Brasil já está nas profundezas de seu inferno. O inferno, em seu estado final, é o lugar de condenação eterna após o juízo final. Aí alguém poderia perguntar como é o inferno. E aqui eu vou descrever o que a Bíblia estabelece, o que a Bíblia ensina. Que o inferno, segundo de acordo com a Bíblia, o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apagará. A fornalha de fogo. O inferno é a fornalha de fogo. Um lugar de choro e ranger de dentes. O lugar preparado para o diabo e seus anjos. O lugar da destruição eterna. Um lugar onde o castigo é constante. Sofrimento é constante. Não cessando nem de dia nem de noite. O lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia ensina que Satanás, com seus anjos, não governa o inferno porque ele próprio será sentenciado ao tormento eterno no lago de fogo. Ou seja, o inferno não é um lugar que foi criado para servir de império para o diabo, de acordo com a Bíblia. Ao contrário, ele foi criado para servir também como lugar de castigo para Satanás e seus agentes. Analogamente, os responsáveis pelos problemas do Brasil serão também castigados pelo inferno que geraram no Brasil, a depender da capacidade que o povo brasileiro tenha de impedir que todos nós caminhemos para as profundezas do inferno, da destruição provocada pelas catástrofes política, econômica, social e ambiental que
estamos enfrentando no momento. Portanto, meus amigos, esta é a mensagem que estamos lhes trazendo neste momento. Eu gostaria muito de abordar temas mais importantes, mais relevantes do ponto de vista da construção do progresso, abordando temas de natureza científica, tecnológica, problemas relacionados com a educação, energia. Esta, digamos assim, seria a minha preferência. Nosso canal, o YouTube, ele aborda temas os mais variados possíveis, mas o seu foco principal é, sobretudo, abordar questões de natureza científica, tecnológica, educacional, questões relacionadas com o progresso econômico, social, sentido construtivo. Mas, lamentavelmente, nós estamos aqui, nessa oportunidade, abordando um tema muito grave e, dada a gravidade do problema, que estamos aqui tratando dele, para que nossa mensagem sirva de alerta para todos que estejam assistindo esse vídeo dos riscos que todos nós corremos neste momento de crise, eu diria talvez a crise mais profunda da história do país. Nunca na história do país, desde a colônia, passando pelo Império e pela República, nós tivemos uma crise de tamanhas proporções. Porque a crise que nós estamos enfrentando é uma crise, eu diria, uma crise de humanidade, que afeta, digamos assim, na essência, os interesses de toda a população brasileira. E não é só dos pobres, dos famintos, dos trabalhadores. Afeta também o empresariado, que, diante desse quadro de instabilidade política, econômica, social que nós vivemos, certamente tudo isso contribui para que seus negócios sofram as consequências negativas. De modo que eu estou aqui fazendo um alerta, chamando a atenção para a necessidade de todos nós estarmos atentos para os fatos que estão acontecendo no país neste momento. Até as eleições e até mesmo após as eleições, nós poderemos enfrentar momentos de conturbação política em nosso país, com graves consequências, a depender do rumo que os acontecimentos venham a tomar. Portanto, meus amigos, fica aqui esse alerta, essa mensagem, com este alerta que nós estamos fazendo sobre os riscos que todos nós corremos na quadra atual da vida brasileira. Meu abraço fraternal a todos.